Mas hoje, meus amores, a noite não vai ser minha. Nós vamos fazer aqui um talk show. Claro que eu tenho muitas perguntas para fazer à nossa querida Ângela, a nossa querida nutróloga, esteticista, massoterapeuta, é uma grande escritora. Ela vai contar um pouquinho aqui sobre ela. Gente, vocês não podem perder, porque os nutricosméticos são assim espetaculares e todo mundo sabe. Então, vale a pena a gente realmente saber um pouquinho sobre os produtos. E eu estou assim com uma agenda já esperando você, Ângela. Você não tem ideia o que tem de pessoas querendo fazer mentoria com você, tá? E é claro que eu não vou deixar você de lado, eu vou fazer uma agenda assim bem recheada para você, a não ser que você não tenha assim oportunidade, não tenha condição, disponibilidade por conta da mãe. Mas se der tudo certo, nós vamos fazer muitas lives juntas, tá bom? Ok? Então, tá ótimo. Então, eu vou dar aqui o meu boa noite a todos vocês, tá? Sejam muitíssimo bem-vindos. E é claro que hoje a live vai ser da Ângela, e eu quero também aproveitar para eu poder anotar, porque eu também recebo muitas perguntas, e como eu não cuido de nutricosmético, às vezes também eu respondo de maneira assim não tão segura. E aí a Ângela é meu anjinho da guarda, que está sempre me ajudando, me dando respaldo, né, meu amor? Então, gente, eu quero, sem mais nenhuma delonga, porque eu sei que vai ter muitas dúvidas, quero apresentar aqui a Ângela. Ela já fez várias mentorias conosco aqui. Então, eu vou deixar que ela se apresente, tá? E vale a pena realmente ouvir a Ângela. Ângela, por favor, se apresenta e vamos começar a Ok, nossa live, tá bom, querida? tá Sejam todos bom. muito bem-vindos, tá bom? Bom, primeiro eu agradeço o convite mais uma vez, estou aqui, né? Para mim é uma satisfação assim muito grande, principalmente, né, porque não é a primeira vez que eu participo dessa apresentação aqui com vocês. Quero agradecer ao Davi, né? Quero agradecer a Malu, a Naildes. Muito obrigada pelo convite. E aqui também, Malu, tá um frio de rachar, como se diz aqui no interior, né? A gente está com muito frio. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou aqui na casa da minha mãe por um tempo, onde eu posso dar uma assistência para ela também, que ela está fazendo um tratamento contra o câncer, né? Então, eu estou dando essa assistência aqui para ela. Mas em se falando você me falou assim de várias formações minhas, né? Mas também assim, eu tenho 55 anos e eu nunca parei de estudar, desde o momento que eu me conheço assim por estudiosa, né? Desde a primeira série, naquela época, eu nunca parei. Para não dizer que nunca parei, foi entre uma faculdade e a outra que eu dei um tempinho ali de alguns meses, mas logo já ingressei em outra. E eu tenho uma paixão muito grande por estudar e por ensinar. Então, dentro das formações que eu fiz sempre na área de saúde, o que mais me identifica é nessa parte de nutrição celular, né? Desintoxicação, que é a minha especialidade também. E eu faço também um curso de, agora posterior, que eu vou terminar esse ano, que é ciência da alimentação, junto com gerontologia, que é cuidar de pessoas também de terceira idade, que eu Que adoro. bom. Isso é muito bom. E é bom também nós sabermos que nós estamos nos agraciando com os teus ensinamentos. Então, isso é muito bom. Vai aí como fala, ah, cada vez mais aprendendo, para que você possa compartilhar conosco, tá bom? Ok? Ótimo, com certeza. No que Então, depender de mim. tá. Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta. E aí eu Uhum. vou deixar o pessoal perguntar. Caso o pessoal não tenha pergunta, eu faço algumas que eu tenho aqui, que eu recebo. Mas eu, Ok. por exemplo, você sabe que eu sou assim, fã número 1 do ácido hialurônico. E você me disse
que eu posso tomá-lo pela manhã, correto? Uhum. Aí, uma pessoa me disse o seguinte numa das minhas lives, que ela ouviu em tal lugar que é para tomar a partir das 21 horas por conta da noite, enquanto nós dormimos, o nosso organismo ele está, ele parece que refazendo os hormônios. Você pode explicar isso para nós? Eu continuo tomando pela manhã. Você pode explicar para nós? Sim. Então, o ácido hialurônico, ele tem uma composição também, que é o verisol, que é um colágeno, né? Sim. De fato, o nosso organismo, durante a noite, ele fica num estado off, mas ele não está morto. Ele está ali de stand-by para poder se preparar para o dia. E como eu sempre digo, à noite é onde tudo acontece, né? Onde cresce cabelo, onde cresce unha, onde se renova as células. Porém, quando se trata de ácido, ele não está falando somente de um colágeno. Existe o ácido hialurônico. Esse ácido, em combinação com o componente, que no caso é o perisol, ele potencializa. Durante a noite, se tratando de ácido, por ele ter uma acidez e por ele ser encaminhado diretamente nas células, ela vai estar sendo preparada logo na manhãzinha. É diferente de você perguntar assim para mim, Ângela, então se eu tomar apenas um colágeno, como o colágeno tipo 2, o colágeno hidrolisado apenas, aí sim seria à noite. Mas por ela fazer parte de uma composição mais diferenciada por conta do ácido, então o ideal é de manhã. Perfeito. Entende? Ele vai ter um aproveitamento melhor em termos de adaptação com as células. Perfeito. Essa então, é a resposta que eu... A resposta está super coerente, super certa, porque é isso mesmo. Ele não tem só o colágeno, né? Então, ele tem aí os minerais, né? Minerais. Sim. Isso. Então, é importante eu vou continuar tomando em jejum, tomando antes do meu café da manhã. Estou correta, não estou? Sim, até porque, Malu, o que acontece é assim, o nosso organismo, cada pessoa é uma pessoa e tem uma adaptação. Normalmente, quando a pessoa ela janta, se ela não come mais nada, no prazo mais ou menos de 3 a 4 horas é que as nossas células elas vão se preparando para uma nova adaptação, tá? Agora, se você quer ter um resultado maior em termos de ácido hialurônico com a composição do verisol, que é um colágeno, de manhã, eu repito, é a melhor hora para você se tomar. Perfeito. Então, tá ótimo. Tá? Então, hoje, como é um talk show, eu gostaria que o pessoal, então, começasse a fazer suas perguntas, aproveitando a Ângela, para que ela possa esclarecer todas as dúvidas de vocês. Vamos lá? Quem quer começar? Quem for começar, abre seu microfone e já faça a pergunta. Ou o Davi ou a Anaíldes querem também auxiliar. Pode fazer o seguinte... Vamos fazer de uma forma... Vamos colocar no chat, tá? Vamos colocar a pergunta no chat. Então, pode no chat aí. Você lê ou eu leio, Davi? Se você quiser ler, pode ler, Malu. Então, vamos lá. Pode colocar, então, no chat. Vamos lá? O Wellington tem uma pergunta. Sim. Pode fazer. Malu, posso perguntar sobre queda de cabelo pós-Covid? Eita. Como é que é? Posso continuar tomando após o café da manhã? Neto, tomando o quê? O ácido hialurônico? Márcia, tomando o quê? O ácido hialurônico? Sim. Ela quer saber se ela pode continuar tomando o ácido hialurônico após o café da manhã. Eu tomo antes. O que nós vamos responder para ela, Ângela? Então, o melhor seria antes. Por quê? Porque quando você toma o café da manhã, as células que estavam preparadas para absorver alguma coisa, ela vai absorver primeiro o café da manhã. Sim. Depois que ela absorve ali, ela fica mais como que eu posso dizer? Oxidada pelo que você já comeu.
Então, quando você toma logo de manhã, qualquer coisa que você faça em jejum de manhã, a absorção vai ser 100% na sua célula. 100%. Sim. Tá? Então, não estou dizendo que você não pode tomar depois do café da manhã, mas com certeza ela não vai absorver 100% do que você iria absorver caso você tomasse de jejum. Porque o que acontece? O ácido com o colágeno, ele vai dar um reset na tua célula. Então, ele vai dar um despertar na tua célula. E para você refazer, porque qual a proposta do ácido hialurônico? Internamente, é um preenchimento natural em aquoso, para que venha preencher as células e venha trazer os resultados faciais ou corporal, como queira. Tá? Então, ela precisa de algo, o nosso organismo precisa de algo que venha a ser absorvido com maior eficácia. Por isso, seria, antes de qualquer alimento, você tomar o ácido hialurônico. Tá? Porque para o nosso organismo produzir um alto colágeno, porque o ácido hialurônico ele também ele também se torna um colágeno mais avançado. Tá? Entende? Então, se a primeira absorção da célula for qualquer alimento que você tomou antes, ele não vai ter uma eficácia de 100%. Pode até ter, mas assim, não, vai demorar mais o resultado. Isso que eu quero dizer. É duradouro tanto a absorção quanto a extensão desse aproveitamento. Por isso que eu indico tomar antes. Não que você não possa tomar depois. Até porque o organismo vai ter um melhor aproveitamento. Sim, e maior resultado e mais rápido o resultado. Perfeito. Agora as perguntas sumiram. Gestante ou que estão amamentando podem tomar o shake e o ácido hialurônico? Se não tiver nenhuma restrição pelo médico que está acompanhando ela, porque o que acontece, às vezes, numa gestação, não é que a pessoa fica totalmente doente, ou tem uma doença, ou seja, uma doença, de forma nenhuma, mas ela é mais vulnerável a algumas coisas. Então, por exemplo, como nutrição, como nutróloga, eu sempre peço para a pessoa uma apresentação de alguns exames, tá? Para que ela venha ter o acompanhamento. Por exemplo, normalmente uma mulher que está no período de gestação, a oscilação hormonal dela é muito oscilante mesmo. Então, pode trazer para ela uma questão dela não se sentir bem no processo de absorção, no estômago. Ela pode ter náuseas, porque a mulher ela fica mais sensível. Tá? Não que o próprio produto vai fazer mal para ela ou para a criança. É uma questão realmente de sensibilidade no estômago, ok? Então, ela pode estar consumindo sem problema nenhum se ela não tiver nenhum tipo dessa ocorrência. Náuseas, ânsia de vômito, ou que ela venha ter alguma restrição do que está no produto, mas ela pode estar tomando. Tanto é que eu indico também para as pacientes que estão grávidas para consumir, que é uma forma de nutrição muito boa. Mas é bem relativo mediante a gestação dela. Se ela tem alguma restrição, não convém tomar. É bom ela consultar o médico? Sim, sim, porque através do médico, né? Quando a gente fala assim, a consultar o médico, na verdade, é em relação a alguma reação que ela possa ter mediante o produto, a composição do produto, tá? Isso é um fato. Agora, se no caso é uma pessoa que é leiga, um consultor que não tem entendimento, para ele fica mais difícil de dar esse diagnóstico, porque ele não entende. Mas se tiver uma aprovação do próprio médico ou de uma nutricionista, ali sim ele pode vender sem problema nenhum. Agora, o produto em si, que vai causar algum mal, não, tá? Mas ela precisa ter um acompanhamento. Perfeito. Uhum. Deixa eu ver a pergunta que vai aparecer aí. Vamos pôr a pergunta aí no chat? Aqui as perguntas... Malu? Com quantas semanas de ingestão o resultado do ácido...
eu vejo o resultado do ácido hialurônico. Oi, Davi. Pronto. Não, beleza. Com quantas semanas eu vejo, deve ser o resultado do ácido hialurônico? Sim. Olha, o ácido hialurônico, em 3 a 4 semanas, a pessoa já vê um resultado assim, bem expressivo, dependendo da absorção dela, tá? Porque quando a gente fala de ácido hialurônico, ele sozinho não vai fazer nada. A pessoa tem que ter uma boa nutrição também, porque tudo são componentes ativos que o nosso corpo exige. Então, vamos supor, a pessoa se alimenta mal pra caramba, come porcaria, come qualquer tipo de alimentação, não é o fato dela estar tomando ácido hialurônico que vai melhorar tudo, entende? Então, Não assim, bebe água, né? não bebe água, principalmente tem que se hidratar, né? Tem que tomar bastante líquido, água, e isso sim vai acelerar o processo dela no resultado que ela quer, tá? Malu, Como chama esse canudinho do ácido hialurônico? É stick? Como chama? Como? Não entendi. Como chama essa dosinha do ácido hialurônico? É stick? Esse que a gente toma. Sim, uma medida dosadora, né? Cada stickzinho é uma medida diária. Uma pessoa perguntou o que acontece se ela tomar 2 por dia? Nada, vai jogar produto fora. Também acho. Porque o que Porque o organismo vai aproveitar, aproveitou. exatamente, ele vai absorver aquilo que é o essencial para ele. É a mesma coisa, olha, o que acontece é que as pessoas elas não conseguem ou não sabem, enfim, não lê o rótulo, né? Sim. Existe ali uma quantidade de componentes ativos em cada produto. Por exemplo, qualquer cápsula que está ali, ela tem a quantidade exata do componente que está ali. Então, se ali está dizendo que o nosso corpo humano, o nosso físico, a carência que nós temos, tá, é de 2 gramas, e para que você tenha 2 gramas, você tem que tomar 2 a 3 cápsulas, então é exatamente a quantidade que está ali que você tem que tomar. Entende? No caso do ácido hialurônico, tudo se compõe dentro de um stick só. Então, a quantidade que está ali é exata da dose diária que cada pessoa tem que consumir. Até porque até porque quando o produto é formulado, ele passa por um processo muito rigoroso e ali já tem a quantidade exata para que a pessoa realmente não se perca no meio do caminho. É aquela quantidade por dia, é como as cápsulas. É uma por dia? É uma por dia. São 2 por dia? E assim sucessivamente. Então, por isso, tem esse rigor. Então, nós não vamos querer mudar a maneira de fazer uso do produto, assim como, às vezes, as pessoas fazem do cosmético, né? Então, vamos prestar bastante atenção no que a Ângela está falando, gente. Eu sigo as instruções dela e eu sei que estão corretas, tá? Qual outra pergunta? Maluzinha, posso fazer uma pergunta? Pode. Tem uma pergunta aqui, a Vânia Regina, que eu achei interessante. Tem muita pergunta interessante aqui, por sinal, viu? Muita, tá abarrotado aqui. O Immunity é uso contínuo? Qual o melhor horário para o uso? O Immunity ele é uso contínuo, porque são vitaminas, não é uma vitamina de A a Z, mas são vitaminas que o nosso organismo ele não produz. Então, a gente sempre vai ficar em falta, né? Para a defesa, eu quero explicar uma coisa sobre o Immunity. O Immunity não é ele que defende o nosso organismo. Ele tem propriedades ali, que são os princípios ativos relativamente para acordar os nossos soldadinhos internos para que eles venham se autoproteger. Entende? Então, por que fala autoimune? Porque ele, por si só, tem que se proteger e tem que proteger o nosso organismo. Então, quando a gente toma o Immunity, ele tem propriedades ali e vitaminas ali que vai acelerar o processo de fortalecimento desses soldadinhos, entende?
E quando a gente não ingere isso através de alimento, e hoje não existe isso através de alimento mesmo, porque os alimentos são muito precários, então nós precisamos suplementar. Esse suplemento é que vai fortalecer os nossos soldados internos para que ele venha defender o nosso organismo, entende? Então, ele é o alimento dos nossos soldados. E se você pensa em sempre estar com os soldados bem fortalecidos para te defender, então ele é um uso contínuo. Entende? Se você parar de tomar, ele vai enfraquecer. Aí não vai ficar vulnerável. Agora, se o negócio é bom, por que eu vou parar? Não é? É uso contínuo. Pois é. Pois é. Tá qual bom. horário? E qual horário que pode ser tomado? No caso do Immunity, por ele ser componentes ativos que são similares a um alimento, então ele tem que ser tomado exatamente junto com o alimento. Então, nas principais refeições, no almoço, no jantar, entende? Porque ali o organismo vai absorver de forma mais eficaz. Ele não vai ser excretado antes do tempo, antes de ser absorvido. Excretar, o que eu quero dizer, ir para um caminho no intestino onde ele não vai ser aproveitado. Ok? Então, sempre junto com uma refeição. Eu tenho uma pergunta que eu sou curiosa também, Ângela. Eu vejo as pessoas fazendo baldes de chá, tipo assim, 2 litros por dia. Pode ou não pode? Eis a questão. Olha, não pode, tá? Eu até enviei um e-mail também para a empresa falando e recebi resposta, né? Que realmente é isso. O que acontece? Os produtos da Rinodê estão sendo totalmente analisados de uma proposta tão diferente que cada um deles vão ser não mudado, mas potencializado cada vez mais, né? Nós temos um exemplo aí do próprio shake, que é onde foi retirado a maltodextrina, que a maltodextrina são substâncias, quando você usa muito, ele interfere no seu processo metabólico, que é uma síntese metabólica, tá? E esse componente também está nos chás. Então, o que acontece? Quando você produz uma quantidade imensa de chá, não é bom você fazer muito, tomar muito. Por quê? Porque a maltodextrina ela também interfere no processo insulínico. Entende? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que no rótulo está falando para tomar de 2, 3 vezes, no máximo, 200 ml? Se você calcular, vai dar entre 600 ml por dia. E eu vejo pessoas ensinando para que a pessoa pode tomar até 1 litro, 2 litros, ao invés de tomar água, toma chá. Isso é muito sério, o que é falado. Por quê? Ele pode estar despertando uma pessoa que já tem uma pré-existência diabética e pode agravar mais. Entende? Por quê? Porque tem uma quantidade de adoçantes ali que vai fazer, porque não vai precisar, porque ele já está com muito adoçante. Entende? O processo do nosso pâncreas é a fabricação da insulina natural. E quando Sim. tem alguém fazendo por ele, pelo pâncreas, para que ele vai trabalhar? Entende? Então, aí vai piorar. tudo, eu não estou falando só dos chás, eu estou falando até mesmo de adoçante que você toma, tudo com adoçante, Sim. tudo com adoçante, mesmo que a pessoa não tenha diabetes. Então, virou um vício dentro da indústria, né, farmacêutica, alimentícia, que tudo tem que ser diet, tem que ser light, tem que ser com adoçante. E isso está levando muitas pessoas a serem pré-diabéticas. Entendi. Entende? Então, o adoçante em si prejudica numa quantidade muito elevada. Então, se o chá ele tem uma quantidade, tanto é que você não precisa botar açúcar, porque ele tem o próprio adoçante. Se você tomar 1 litro por dia, fazer uma garrafada, baldes, você vai estar inserindo muita informação ali para o seu pâncreas que ele não precisa trabalhar.
Então, a gente tem que tomar um cuidado com a quantidade, sim. E muitas pessoas fazem e deixam na geladeira e vão tomando, né? Sim, substitui a água pelo chá, né? Certo. E isso não é legal. A água é a única coisa que entra limpa e sai sujo. Pois é, Então, e nós ela temos que tomar água. lava o nosso organismo, hidrata o nosso organismo, inclusive ajuda a hidratar a nossa pele. Aliás, quem não bebe água tem a pele extremamente ressecada. Então, é um hidratante natural, mas é claro que isso não vai substituir o skincare. Então, a gente tem que fazer tudo de maneira correta, porque um complementa o outro, correto? Uhum. Bom, vamos, Davi, cadê mais perguntas? A partir Sim, de quantos claro. anos a E quando pessoa a gente pode... fala... Sim, pode falar. Oi, desculpa, eu não entendi o que você falou. A partir de quantos anos? A partir de quantos anos pode fazer uso do shake? É do shake mesmo, do shake. Shake. É. Olha, eu digo o seguinte, eu tenho sobrinho de 3 anos que ele usa o shake, entende? Vai do pai e vai da mãe. Por quê? O shake, como eu disse no início, ele não traz nenhum prejuízo e nenhuma preocupação excessiva para o consumo, tá? Agora, eu pergunto para você, tem pessoas, né, tem pais, tem mães que dá doce, dá Coca-Cola, dá refrigerante, não pergunta se pode ou não para uma criança tomar. Por que tem perguntado o shake? Patologia que venha ter composições ali que realmente não possa, tá? E isso também tem que ter uma prescrição médica para que ela não possa estar tomando. Ok, mas uma criança em si, ela não tem, ela não tem essa questão, entende? Então, se o meu sobrinho toma, a minha outra filha da minha outra sobrinha também toma, não tem restrição em tomar. Criança pode, desde que não tenha nenhuma questão prejudicial por conta dele próprio, do organismo dele, tá? Essa é a minha resposta para você. Eu, como nutricionista, posso estar falando isso. Não tem restrição. Porém, se tiver alguma patologia, a criança tem que se tomar um cuidado. Agora, uma coisa também muito interessante é orientar a mãe, ou você que é mãe, tem um filho e quer dar o shake para o teu filho, não tem problema, mas ele tem que tomar água, porque o shake ele é rico em fibras, Tem que caso ele não tomar saciar, muita né? água. Para saciar, né? Ok. A partir de quantos anos pode tomar o Immunity? O Immunity acima de 18, 19 anos. Fase adulta, Porque né? isso, na fase adulta. Porque uma adolescente, um jovem, até os seus 18, 19 anos, não tem necessidade de enviar essas substâncias para fortalecer o sistema imune, a menos que também ele tenha uma deficiência muito grande, aí, mas também tem que ser prescrito para o médico, por uma nutricionista, essa deficiência. Artflex, Immunity. Posso tomar no mesmo dia? Em que horário? Sim, tanto o Actiflex como o Immunity você pode estar tomando logo após a refeição, porque ele também é caracterizado como um alimento e necessita ser absorvido junto com o alimento. Tá. Ângela, é verdade que o café verde tira a vontade de comer doce? Por conta do picolinato de cromo, que ele tem essa substância, o picolinato de cromo ele interfere na absorção insulínica e também no doce, questão de doce. Então, ele dá aquela saciez para que não venha sentir o desejo de doce, ok? Porém, uma pessoa que tem hábitos de comer doce, ele não vai tirar o hábito de comer doce. Entendeu? Existe uma diferença que às vezes a pessoa confunde. As pessoas confundem hábitos, tá? E desejos. Então, o hábito é dela. Ela tem hábito de comer doce. E tem aquelas pessoas que têm desejos que não conseguem ficar sem aquele saborzinho doce na boca.
prefere até o doce do que o salgado. Então, ele vai amenizando a questão dela ter essa ansiedade para comer doce. É diferente. O doce, ele acaba viciando, né? Quando a pessoa não come doce, sim, ela sente falta de alguma coisa, não é? Então aí se tornou um vício, um hábito vicioso, entende? Uhum. Então aí para essa pessoa ela tem que mudar hábitos alimentares dela. Mas que a cápsula de café verde ele tem o picolinato de cromo e ele ajuda sim a pessoa que tem essa questão de toda hora sentir a falta do doce. Então ele tira esse desejo. Aí tá, comecei a treinar agora, já posso tomar whey protein? Eu acho que ela não ouviu. Bom, aí é uma coisa mais personal, né? O personal é que tem que avaliar. Oi? Não, o Davi pensou que você não tivesse ouvido. Ah, tá. Então, porque assim, quando se trata de atividade física, é diferente de exercício físico, ok? A atividade física é algo que você faz no dia a dia, uma caminhada, uma hidroginástica, é mais algo aeróbico. O exercício físico já é mais aquela questão de você ir para uma academia, pegar peso, puxar peso. Então, é um exercício mais esforçado. É mais puxado, né? Isso. A orientação sobre o uso da alta performance é quando você vai para uma academia. Porém, não impede da pessoa que está apenas fazendo um simples exercício, uma caminhada, ela tomar também whey protein, não tem problema nenhum. O whey protein, ele é uma proteína mais equilibrada para formar musculatura, tá? Então, de nada vai adiantar você tomar o whey protein e você ficar parado em casa. Se você tomar o whey protein, fazer uma caminhada, fazer um exercício aeróbico que seja, ou um exercício físico, o que ele vai fazer? Ele vai fortalecer a musculatura. Porém, tem que ser tomado antes e depois, antes do exercício e depois do exercício. Mas também tem a questão de você tomar o BCAA, que é para você dar essa, ok? Você já viu aquela pessoa que faz muito exercício físico, cria uma musculatura e depois ela é totalmente elevado os seus músculos, né? Acrescidos os seus músculos, mas em termos de resistência física e força, ela não tem. Às vezes uma pessoa mais magra que ela tem mais força do que aquele grandalhão todo musculoso, porque não houve uma tonificação muscular, ok? Então, aí sim, se você está fazendo um exercício físico, ou você tem que ter um acompanhamento de um personal, já começa por aí. Agora, você tomar whey protein, não tem problema nenhum, você tomar whey protein e você fazer qualquer atividade ou exercício. Uma cliente está reclamando do açúcar do chá. Ela deve achar assim, o chá muito doce, sei lá. O que a gente pode falar para ela? Infelizmente, não tem o que a gente falar, porque o chá é aquilo que eu falei, ele já vem com um excesso ali de adoçante e não tem como você amenizar esse sabor, né? Então, a formulação dele, né? A formulação, exatamente. Então, ela tem que tomar em quantidade menor ou ela tomar até mesmo menos pozinho do chá na água, e mais água do que o pó. Mas aí ela vai falar que também, mas tá ruim porque tá muito aguado, né? Como às vezes eu ouço falar isso também. Então, não tem como a gente interferir na fabricação dele. Infelizmente, tem que tomar desse jeito. Aqui agora, Pode falar. Não, agora, em relação, falando ainda um pouquinho do chá, o que tem que ser observado é que as pessoas querem colocar a quantidade que quer colocar ali na hora de fazer o chá. Eu já vi pessoas colocarem muito excessivo, porque o chá não é para que ele venha ter
um sabor forte, tá? A proposta dele é a dosagem certa. Então, a gente tinha aquele, eu não sei se agora está vindo, mas eu comprei um que não veio aquele scoopzinho, né? Que é onde você coloca ali. Mas é a mesma quantidade de uma colherinha de café. Ou de sobremesa, mas mesmo assim tem sobremesa não, de chá. Entendi. Nós temos 3 chás. Eu posso tomar 600 ml dos 3 por dia? Não. Se você toma os 3 chás, eu indico para você tomar 200, 200 e 200. Perfeito. De manhã, chá de limão. Eu, por exemplo, tomo uma xícara. Eu sou hipertensa. Eu tomo uma xícara de chá, né, do café verde. Eu tomo uma xícara à noite do chazinho maracujá. E no meio do dia eu tomo o chá de frutas vermelhas, porque eu sei que ele é antioxidante, contém beta-caroteno. Então, eu acredito que seja isso, porque para mim está ótimo, porque o chá ele faz muito bem para a saúde, mas eu gosto ele quente. Tá? Então, é exatamente isso. O chá, a proposta dele é porque é o seguinte, nós, como consultoras, a gente tem facilidade de a gente ter todos os chás. E dá vontade de você tomar, da quantidade de adoçante que eu falei, o ideal é você tomar de manhã o chá de limão, depois do almoço você toma o de frutas vermelhas e à noite você toma o de maracujá. Essa é a proporção certa para você tomar os 3 chás. Porque o chá de limão, ele desperta. O de frutas vermelhas eu posso tomar no meio do dia, porque ele também é diurético. E o de maracujá vai me deixar calminha para eu ter um sono bem repousante. Está correto, não é isso? Sim, é isso mesmo. Tá. Exatamente. Tem umas perguntas interessantes aí, só que elas acabam desaparecendo. Vamos ver se aparece aí novamente a pergunta. Teve um que fez uma pergunta sobre o ômega 3, 6 e 9. Ai, meu Deus, se tem relação, ai, meu Deus, com a potência sexual. Qual a relação do ômega 3, 6 e 9 com a melhora da potência? Olha, tá, isso. Da potência sexual. Isso. Potência pode ser outras coisas, né? Sexual. A pessoa já está preocupada. Potência sexual. Responda na íntegra aí, porque a pessoa está preocupada, viu? Vamos lá. Com certeza é pergunta de um homem, né? Sim, claro. Então, não, quem fez foi mulher. Ah, é? Mulher? Então ela está querendo para passar, lógico, para alguém. Mas, enfim. Claro. Vou passar para os clientes dela. Independente de quem seja, a resposta é a seguinte: o ômega 3 ele é um vasodilatador. Primeira coisa que você tem que imaginar. Então, já que você me fez essa pergunta, eu vou responder de uma forma que vocês venham entender. No processo circulatório, vamos falar um pouquinho de prímula e hemorragem, também tem o ômega 3, 6 e 9, numa proporção diferenciada um do outro. Então, vou falar um pouquinho do ômega 3. O nosso ômega 3, ele não é um ômega 3 somente de óleo de peixes, ele também tem a linhaça, numa proporção menor, e também tem os vegetais, tá? As 3 combinações favorecendo também 3 coisas. Primeiro, o nosso coração, o nosso cérebro e a nossa disfunção também nos nossos órgãos reprodutores. Em se falando do ômega 3, a maior proporção que se tem ali é para o coração e para o nosso cérebro, tá? O ômega 3. Já no caso, o óleo de prímula e borragem, a maior proporção é para os nossos órgãos reprodutores. Não que ele não venha ter a função também para equilibrar a oxigenação do nosso sangue,
e isso também vai interferir, é óbvio, no nosso coração e no nosso cérebro, evitando ataque cardíaco, parada cardíaca, né? E também um AVC, ok? Agora eu vou falar da parte reprodutora, que foi no que essa pessoa perguntou. O que acontece? Ele trabalha na oxigenação e essa dieta, no caso do homem, ele vai trabalhar tanto a proteção da produção de espermatozoide, tá? Eu não estou falando aqui que é um produto revolucionário que vai ajudar o homem, não, mas ele coopera bastante, tá? Sim. Por ele ser um ácido gástrico. Tudo que é óleo é ácido gástrico. Então, nós temos o DHA, nós temos o EPA, que são ácidos gástricos, dentro dessa proposta do ômega 3 e também do óleo de prímula. E o que isso faz? Ele desentope as artérias, ele ajuda o fluxo sanguíneo das artérias. Sim. Em relação à mulher, o porquê que fala que a mulher, o óleo de prímula e borragem vai dar toda essa fração para ela no sentido de diminuir as dores pré-menstruais. Sim. Porque no útero, no caso da mulher, né, é o útero, ovário e trompas, tá? E as genitárias. Então, ele trabalha todo esse processo defendendo. Então, a mulher que tem o útero, para que vai ter aquela ação pré-menstrual, e o que é esse pré-menstrual? O músculo do útero, ele fica se preparando para se contorcer, ter uma contração uterina, para que desça o sangue da menstruação. Então, o óleo de prímula e borragem, ele trabalha nessa sustentação. Ele não ou melhor, não é que ele não deixa, ele não propõe para que o músculo entre nesse contrato de se desprender o sangue. Não precisa ter essa contração, porque ele, por si só, vai descamando o útero para que desça a menstruação. Isso é um fator. Então, ele preserva tá? o útero para que o útero não se force tanto, para que a pessoa também não tenha essa dorzinha que ela tem constante durante o período menstrual. Isso. A dor, na verdade, é a contração uterina, tá? Por certo. Isso que dói. Certo. Então, ali a gente chama isso de cólica, né? No caso do homem, o que ele faz? Ele vai totalmente limpar, desobstruir o canal do pênis através do sangue, porque é o sangue que deixa o pênis ereto. Entende? E essa flexibilidade que se tem ali no canal é onde vai dar mais potência. Entendi. Ele não vai ter um desgaste, entendeu? É lógico que isso interfere também a questão psicológica, né? Não é só o sistema sanguíneo, entende? Então, tanto o óleo de prímula e o borragem, quanto também o ômega 3, ele facilita. Agora, a parte genital, o que mais dá essa estabilidade, no caso, seria o óleo de prímula e borragem. O ômega 3, ele vai mais facilitar a questão do coração e cérebro. Entendi. Tá. Deixa eu ver qual outra pergunta que tem aí. Quer potência? Faz detox. Eita! O que mais? É isso mesmo. O que mais? O que mais tem aí? Quem tem gastrite pode tomar chá de limão? Quem tem gastrite? Gastrite e pessoas hipertensas. Ângela. Olha, o problema da estômago fica muito sensível, né? Então, qualquer coisa muito ácida vai interferir. Ele pode sentir uma queimação, sim. Tá? Então, aí é questão de fazer alguns testes. Se tomar realmente e ter essa interferência ali, é por conta da acidez do próprio chá que está interferindo, para quem já tem gastrite. Tá. Ô, Ângela, quais são os chás que crianças podem tomar? Oi. Quais são os chás que as crianças podem beber, tomar? Ouviu?
Tá, quais são os chás que criança pode tomar? Não é isso? Essa é a pergunta, né? Sim. Então, eu sempre indico o de frutas vermelhas e de maracujá. Certo. Porém, o de frutas vermelhas, evitar de tomar no período mais indo para a noite, porque senão vai levantar várias vezes para poder fazer xixi, porque ele é diurético. É diurético. O de maracujá, ele vai trazer uma calmaria, mas assim, deixa eu explicar uma coisa em relação ao chá de maracujá. Não é que ele vai dar sono, tá? Tem a camomila e a passiflora, que é a flor do maracujá. Mas o tempo que foi ali dormido é um sono de mais qualidade. A pessoa não vai acordar tão cansada, porque vai trazer toda essa sensibilidade ali na hora do sono, tá? Certo. Mas Tá. pode estar dando chá de maracujá para criança e o de frutas vermelhas. Tá. Sempre na dosagem mínima, tá? Nunca na máxima, porque contém adoçantes e criança não é para ficar tomando muito adoçante também, não. Entendi. Tá. Aí está perguntando qual nutricosmético que é bom para anemia profunda. Na verdade, não existe um produto, né? Para anemia profunda, não existe. Quando se tem anemia profunda, então tem que dar uma olhada no resultado do exame para ver plaquetas, interfere em várias coisas. A primeira coisa é uma alimentação bem mais saudável, para ela poder consumir. Não é um produto de verdade, libertação da anemia, ok? Mas tudo colabora. O shake, o multivitamínico, o complexo de vitamina B12 que tem no nosso shake, que interfere bastante, e também o multivitamínico. Tá. Mas, eu repito, não é ele que vai trazer um resultado, tem que ser acompanhado pelo médico, principalmente quem tem anemia profunda. Com certeza, tá? Tem mais pergunta, pessoal? Mais perguntas? Tem muita. Agora não vai dar tempo, né? Tem muita pergunta. Tem bastante. Agora acho que já são 5 para as 8. Fazer mais umas duas aí, né, Malu? Isso. Algum nutricosmético ajuda a combater problemas ciático? Não deu para ler todo, tá? O nervo ciático? Deve ser. Bom, tudo que se relaciona à mobilidade física, né? Na questão assim de suprimentos, então, no caso, é o Actiflex, porque ele contém substâncias e propriedades ali, como glucosamina, condroitina, que trabalha nessa condição da pessoa ter um resultado melhor nos movimentos. Entende? Então, essa liberdade de movimento, ela requer uma boa cartilagem, a lubrificação dele, que no caso é o líquido sinovial, e os ligamentos, que são os tendões. Então, eles têm que estar saudável para que a pessoa não venha sentir esse desconforto. E ali, nesse caso, tem que ser o Actiflex. O Actiflex também está lá, a dosagem certa, comprimido lá uma cápsula por dia, e tem que ser realmente acompanhamento também, né? Porque se houve um desgaste muito forte, ele tem de um tempo a se reconstruir, tá? Mas é o que eu indico. Mais pergunta, Davi, encerra por aqui. Pode tomar a glutamina e o colágeno juntos? A glutamina e o colágeno? Isso. Mas esse colágeno é o quê? O qual? Deve ser o ácido hialurônico, né? Deve ser. Pode. Junto que eu digo assim, primeiro o ácido hialurônico, depois a glutamina, porque a glutamina... Tomar no mesmo dia, né? No mesmo dia. Porque junto, ali os dois juntos, eu não indico. A não ser que a pessoa tome o ácido hialurônico, né? Depois ela vai fazer uma caminhada, ou de repente tomar o café da manhã, sei lá, e depois tomar a glutamina. Porque a glutamina, o que acontece é que as pessoas estão falando muito da glutamina. Que a glutamina, ela causa um fortalecimento, uma resistência maior,
Mas, assim, a proposta dessa glutamina é uma glutamina que tem que ser feita e analisada como alta performance, tá? Porque ela é desenvolvida mais para fortalecimento e uma restauração muscular, entende? Então, assim, a glutamina, ela faz bem para um fortalecimento imune ou um imunológico, sim, tá? Mas tem que se tomar um cuidado também para não tomar muita glutamina. A glutamina, ela tem uma proporção também diária para ser tomada. Tudo tem que ser com moderação. Não adianta também a pessoa querer, que nem uma pessoa quer emagrecer, então ela faz uso exagerado do shake. Tem que ser a medida certa, não é isso? Por exemplo, ela quer emagrecer. O que ela faz? Ela substitui 2 refeições por dia Sim. ou uma refeição? Davi. Tá travando a Tá travando. Que conexão. a glutamina... De vez em quando a Ângela vira estátua. Mas a minha ou a da Malu? Você. Ah, tá. Olha, então o que acontece? Tanto é que a glutamina, ela faz parte de uma composição de alta performance e não de nutricosméticos, né? Ou nutrição, suplementação. Então, assim, a glutamina é uma outra proposta, pode ser tomada, não tem problema de ser tomada, mas junto com o Immunity eu não aconselho. Ou melhor, com ácido hialurônico, eu não aconselho. Pronto, Davi, pode fazer só a última? Joga duro. Tá bom? Ângela, vamos imaginar que eu quero emagrecer. Mas eu quero emagrecer muito. Como que eu faço? Eu substituo quantas refeições por dia com o shake? Não, com shake é uma só. Você substitui uma vez. Mesmo que eu queira emagrecer muito. Mesmo que você queira emagrecer muito, você tem que ter primeiro você tem que ter um acompanhamento de uma nutricionista. Começa por aí, tá? O que acontece é que as pessoas, elas querem sempre o extremismo. Eu sou extremo nisso, então eu vou viver a vida de shake. Isso não é legal e não é aconselhável. Perfeito. Você precisa se alimentar. Perfeito. Você precisa ter... Porque existe uma diferença no processo de absorção quando você toma shake e o seu estômago, o seu intestino precisa de fibras de alimentos, tá? Porque existe lá dentro, tanto no processo, tanto pré-biótico como probiótico, a microbiota, que é o nosso intestino, toda a fase dele, precisa de fibras de alimentos também. E quando você não come, se você tomar só shake, você vai prejudicar essa microbiota. Então, precisa ter alimento. Quando você fala no processo de eu preciso emagrecer muito, o máximo que você pode fazer ou é substituir o café da manhã por um shake e o jantar, que é o mais indicado, tá? O café da manhã e o jantar, porque no meio do dia você tem que ter uma refeição, que no caso seria o almoço. Entende? Entendi. Não pegar as 3 refeições principais e fazer isso como uso de shake. Não é indicado isso. Só a última, agora é a última, eu prometo. Não, tem mais uma, tem 2, Malu, tem 2. Peraí, a pessoa quer perder peso, reduzir medida. Ela está tomando 2 cápsulas de café verde por dia. É o suficiente essa quantidade, mas ela tem medo de perder a fome. Entendeu? Como perder a fome? Ela tem medo de perder toda a fome. Então, ela toma 2 cápsulas. Não, primeiro... Não, porque assim, a cápsula de café verde não vai tirar a fome dela. O que vai tirar a fome dela é o Slim. Então, ela quer perder peso e perder medidas.
está tomando 2 cápsulas de café verde por dia. É o suficiente essa quantidade? Porque A ela quantidade... a quantidade, porque ela tem medo de perder toda a fome. Não, então ela está equivocada em algum momento aí, porque o que tira a fome é o Slim. A cápsula de café verde é um processo mais para poder trazer uma movimentação para ela melhor na absorção. A gente chama isso de acelerar o metabolismo, tá? Entendi. Então, a cápsula de café verde, ela tem o picolinato de cromo, como a gente falou, porque dá uma saciez, mas não é que tira a fome. Entendi. O melhor, Slim então, Max é tem que ser Slim tomado Max. de 1h30, 2 horas antes do almoço, do jantar. Tá. Então, o melhor é o Slim Max. O Slim Max é que tira a fome e que ajuda também no processo de gordura acumulada no organismo. Entendi. Gordura acumulada. É o Slim Max. É o Slim Max. Perfeito. É o Slim Max, sim. Tá bom. Eu tenho uma pergunta para você, para fazer para ti, Ângela. Oi, meu amor. Tudo bem? Eu Tudo. tenho algumas consultoras, algumas não, 3, e inclusive uma líder, uma diamante, que ela está com a ferritina alta. Ela pergunta se nós temos algum nutracêutico que possa estar tomando para esta causa aí da ferritina. Ou que não possa também. Ela Bom, então, que não posso tomar. Ou que não ela pode. está com excesso de ferro. Primeira coisa que ela tem que fazer é parar de comer feijão e fibras verdes, tá? Porque isso dá um aumento na ferricina. E outra coisa também, se ela está tomando bastante, no caso, né, o café verde, ela também tem que diminuir. Tudo que é muito verde é rico em ferro, assim como o feijão ele não é verde, mas ele tem uma composição com bastante ferro, entende? Então ela tem que diminuir a dosagem de ferro. Essa diminuição está no feijão, se é que ela come, né? Diminuir ou tirar de vez o feijão por um tempo e diminuir a ingestão de fibras verdes. Isso entra o café, a cápsula de café verde e até mesmo alimento que ela coma, por exemplo, brócolis, couve, tem que diminuir porque ele contém muito ferro. Tá? E esse seria o diagnóstico que eu falaria para ela. Agora, em termos dela consumir produtos nossos, a única coisa que eu peço para ela é o shake, porque ele vai trazer um equilíbrio nutricional para ela, e a quantidade de ferro ali não é elevada, ok? E os outros suprimentos, no caso, se ela toma, por exemplo, o ômega 3, o óleo de prímula e borragem, que seria bem mais nessa questão de poder oxigenar o sangue, né? Isso vai ajudar ela. Beleza. Obrigada. Então, nada, meu amor. Então, acho que agora pode encerrar, não é? Tem mais? Menina, olha só, acho que vamos fazer o seguinte, na próxima... O Neto vai te matar, porque ele quer entrar. Ô, Malu, eu vou fazer o seguinte, O pessoal já está perguntando quando vai ser a próxima. Isso, a próxima live VIP é sempre a última terça-feira do mês, né? Eu vou fazer o seguinte, Ângela, eu estou te convidando, estou tomando aqui a honra, e eu sei que tem que ver sua agenda ainda, se sua agenda aqui é muito ocupada, se é possível, e fazer 2 horários com a Ângela só de perguntas. São 19 às 21, só pergunta para a Ângela Barcelos aqui, que é muita pergunta. Vai sair da live magrinha. Tá ótimo. Vou te sugar a terra. Pode ser, Ângela, pode ser, minha Aí, amiga. que bom, né? Que bom. Pode. Minha amiga, Eu só tô sem a minha agenda, tá? Para a gente poder ver a data certinha que vai cair para eu poder passar para você. Com antecedência, viu, Davi? Isso. Vamos marcar com antecedência. Eu quero agradecer aqui a você e a Malu, né? Que, meu Deus do céu, a galera tá aqui enfurecida aqui no chat, minha filha. Parabéns, 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 parabéns pra caramba aqui. Que treinamento é esse?
estourou a boca do balão, o pessoal tá louco. Não poderia ser diferente, porque estamos falando aqui de duas profissionais de um nível extremo, gigantesco. E quando você traz pessoas capacitadas, o resultado é esse aí, meu amigo. O que não falta são as dúvidas, não é, Davi? É verdade, é verdade. É verdade. Mas a gente procura tirar dúvidas com quem sabe, né? A gente procura tirar dúvidas com quem sabe. Então, o resultado disso aí. De ômega 3, né, Davi? Hein? VIP 600 de ômega 3 agora. VIP 600 de ômega 3. Olha. Ou óleo de prímula, tá? Ângela, o Neto ele é franqueado. Então, Neto, por favor, abasteça a franquia, porque, olha, o negócio vai bombar lá na franquia. Vai bombar. Tá? Vai bombar. Depois você me conta o resultado. Vai bombar. Olha, a Lagoinha. Eu dei um treinamento. Eu vejo as imagens. Eu dei um treinamento na franquia. Hein, Malu? Eu dei um treinamento na franquia de Janeiro, na franquia de Campo Grande, do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Sim. E depois que eu terminei, né, o treinamento foi online também. Aí o dono, que é a mesma pessoa, né, ele tem essas duas franquias, ele falou: Ângela, pelo amor de Deus, a gente tem que combinar antes, porque depois no dia seguinte faltou produto. Eu sei. Então, na próxima a gente combina, né, para não poder faltar o produto. Eu quero agradecer também assim, ao convite, viu, Davi, Malu, a todos vocês que participaram aqui. E dá uma seguida lá no meu Instagram, né? @AngelaMarcelosoficial. Porque, e se você tiver dúvida também, alguma coisinha assim, de última hora, manda lá no meu direct que depois eu respondo, tá? Mas é isso. Eu quero agradecer muito, tá, Davi? E vamos agendar a próxima data. Meu Deus, quem tem que agradecer a gente? Meu Deus. Um treinamento desse aí seriam, só de ingresso, uns R$1.000 aí. Fácil, fácil. Eu não vejo a hora de voltar presencial, que eu tô doida, morrendo. Eu adoro fazer treinamento. Imagina eu. Tá bom, meus amores. Então, Ângela, muito obrigada. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Gratidão. Davi, muito obrigada. Pessoal, vocês que nos aturaram até agora, muitíssimo obrigada. Neto, obrigado por permanecer aí. Márcia, um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe a todos.